Feliz Páscoa em quarentena. Nós não podíamos imaginar que um dia fôssemos celebrar a Páscoa em quarentena. Foi pensando em quebrar um pouquinho esta nossa quarentena, descontrair um pouco a nossa quarentena, que eu decidi sugerir às famílias a celebrarem uma Páscoa diferente, com seus filhos, com seus netos, contando a história da Páscoa. Talvez pudesse começar com uma canção pascal. Jesus, Jesus, meu Cordeiro Pascal. Jesus, Jesus, Salvador sem igual. Meu coração limpou e com seu sangue me lavou. Vivo ele está bem junto ao Pai. Um dia ele voltará para me levar e me buscar e com ele morar. Depois dessa canção, evidentemente, nós devemos fazer uma leitura sobre a ressurreição de Cristo, uma vez que a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, trata-se da ressurreição de Cristo. E nós podemos ler o capítulo 20 do Evangelho de João, os versículos de 11 a 15, que diz assim a palavra de Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Talvez fosse interessante contar nesta Páscoa a história da Páscoa para os filhos, para os netos, usando um pouco a criatividade, a imaginação, como eu estou fazendo aqui agora, mostrando a representatividade de cada alimento que o povo judeu comia no deserto na celebração da Páscoa. Mas o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Podemos começar dando este sentido da palavra para os nossos filhos, os nossos netos. A Páscoa deveria lembrar a passagem do povo pela terra do Egito. A Páscoa foi instituída por Deus exclusivamente para o povo judeu celebrá-la no deserto, durante a peregrinação rumo a Canaã. A Páscoa deveria ser celebrada no crepúsculo da tarde, no dia 14 do primeiro mês do calendário dos judeus, que era o mês de Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril. Como é que eles deveriam celebrar a Páscoa? Está tudo ali registrado em Êxodo capítulo 12. Deveriam celebrar a pressa, com pressa, cajado nas mãos, corpo cingido, sandálias nos pés, prontos para partir, prontos para caminhar junto à terra prometida. Na verdade, a Páscoa ela se resumia numa refeição familiar. Todas as famílias deveriam se unir para celebrar a Páscoa. As famílias menores deveriam se unir ou se ajuntar com outras famílias
para esta celebração. E a celebração, então, era uma refeição, onde eles comiam 3 tipos de alimentos simbólicos e bem representativos. Comiam, por exemplo, ervas amargas. As ervas amargas deveriam lembrar o povo do tempo do sofrimento, das amarguras que sofreram no Egito, que foi o tempo da escravidão. Quantos nasceram, cresceram, morreram no Egito, sem conhecer a libertação de Moisés? Deveriam lembrar isso. Em seguida, eles comiam pães asmos, que eram pães sem fermento, trigo puro. Deveria ser bom. O pão sem fermento deveria lembrar o povo da separação. Separação deste povo ali na terra do Egito, dos deuses, dos ídolos, do culto pagão. Representava um povo que não poderia se misturar com o fermento da idolatria egípcia. Lembrando que as 10 pragas do Egito tinha esse propósito, atingir todos os deuses egípcios. Em seguida, eles então sacrificavam o cordeiro pascal, que deveria ser separado 10 dias antes. Tinha que ser um cordeiro perfeito para o momento do sacrifício, do holocausto. Representava o culto do povo, a adoração do povo no Egito. E eles aspergiam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de suas tendas, lembrando quando o anjo da morte passou por volta da meia-noite, como a última praga do Egito, para tirar a morte dos primogênitos, e suas tendas foram poupadas. Desta maneira, então, o povo tomavam essas alimentações simbólicas, celebrando a Páscoa no deserto. Mas quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que Jesus foi o nosso cordeiro pascal imolado. João Batista, por 2 vezes, ele diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Então, quando Paulo diz que Jesus foi o nosso Cordeiro pascal imolado, ele estava se referindo a um passado, a um pretérito. Ele foi o nosso Cordeiro pascal imolado para encerrar a velha Páscoa e oferecer a nós uma nova Páscoa. Na verdade, Jesus estaria cumprindo todas as representações da Páscoa judaica. Estaria incorporando toda aquela velha Páscoa, todo aquele simbolismo, aquele ritual da Páscoa na cruz do Calvário, para oferecer a nós uma nova Páscoa. A Páscoa da vida, a Páscoa da graça, a Páscoa da ressurreição. Portanto, a velha Páscoa, na verdade, era um prenúncio ou um anunciado da cruz do Messias, da cruz de Jesus, da cruz do nosso Salvador e Redentor. Isaías, no capítulo 53, versículos de 1 a 7, ele chegou a profetizar a cruz de Jesus, a Páscoa cristã. Quando ele disse que Jesus seria levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriria sua boca. Quais foram as palavras que Jesus disse durante a crucificação, durante a sua caminhada para o Calvário? Suas últimas palavras foram: está consumado, a ti entrego o meu espírito, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele foi o nosso Cordeiro perfeito, separado, para oferecer a nós uma nova Páscoa. Isaías também diz que ele levaria sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Ele carregou sobre ele as nossas amarguras, as ervas amargas do pecado.
Porque o salário do pecado é a morte, mas ele venceu a morte ao morrer por nós e ressuscitar. Mas foi ele mesmo quem disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem deste pão se alimentar, viverá eternamente. Portanto, Jesus na cruz do Calvário, ele encerra a velha Páscoa através do seu sangue na cruz e oferece a nós uma nova Páscoa, a Páscoa da vida, a Páscoa da ressurreição. Daí nós podemos voltar para a visita de Maria Madalena com os outros discípulos até a sepultura de Jesus. Quando eles chegaram de madrugada, era o primeiro dia da semana, com aquela expectativa de quem iria remover a pedra já estava removida. Os anjos já haviam removido a pedra do sepulcro. Maria olhou para Jesus que estava ali na sua frente, falou com Jesus, ouviu Jesus, mas infelizmente a sua incredulidade, a sua timidez não lhe permitiu reconhecê-lo. Chegou a confundir Jesus com o jardineiro ali daquele cemitério. Eles foram à procura de coisas muito pequenas, mas encontraram coisas grandiosas, coisas reveladoras. Foram à procura de um corpo para embalsamá-lo, perfumá-lo. Isso fazia parte dos rituais judaicos. Encontraram Jesus Cristo vivo. Na verdade, eles queriam o corpo daquele Jesus que conheceram. Jesus homem, humano. Aquele Jesus que caminharam com eles, conviveram com eles. Aquele Jesus que eles viram morrer na cruz do Calvário como um ser humano mortal, como eles. Este foi o grande engano de Maria Madalena e os discípulos. Porque Jesus também era Deus. Ele venceu a morte. Chegou até a tomar uma última Páscoa com os seus apóstolos, dizendo que aquela seria a sua última Páscoa, porque ele seria o último cordeiro pascal da velha Páscoa. Mas eles não compreenderam. Foram à procura de um corpo, mas eles encontraram uma nova Páscoa. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele não trabalha com acaso, com coincidências. Deus trabalha com revelações. Deus trabalha com promessas. Vejam que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, na véspera da Páscoa judaica. E ele morreu na cruz no crepúsculo da tarde, justamente no horário em que o povo separava o cordeiro pascal, faziam a purificação, faziam os preparativos na véspera do grande sábado pascal. E foi justamente nesta hora que Jesus se tornou o último cordeiro a ser sacrificado, para que nós pudéssemos ter uma nova Páscoa. Para cumprir as Escrituras, nenhum de seus ossos foram quebrados, porque o cordeiro pascal na Páscoa, no ritual, não podia ter nenhum de seus ossos quebrados. Deus não trabalha com acaso. Tudo aconteceu profeticamente. Eles foram à procura de um corpo, encontraram a redenção, o perdão. Já estava escrito na cruz de Jesus: teletestai. Tudo está pago, tudo está consumado. Daí a razão de João dizer que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Eu sempre gosto de citar aquela revelação maravilhosa do capítulo 7 do Apocalipse, que João teve, aquela multidão que ele não podia contar. Todos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E quando ele pergunta ao Senhor o que significava aquela multidão, e o Senhor então respondeu: aquela multidão veio da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes, o sangue do Cordeiro. Somos pecadores justificados, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, eles foram à procura de um corpo, mas encontraram a grande notícia:
a ressurreição. E o próprio Senhor Jesus disse então a Maria Madalena: vai e diga aos outros que eu ressuscitei. Jesus ainda permaneceu 40 dias testemunhando a sua ressurreição. E eu gostaria de concluir essa palavra dizendo aos irmãos que nós não estamos sós, não estamos sozinhos nesta quarentena, nesta Páscoa de quarentena, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gostaria também de dizer aos irmãos que as nossas casas, nossos lares estão protegidos, porque os umbrais das nossas portas estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Assim como o anjo da morte passou por volta da meia-noite, na última praga do Egito, e poupou as portas cujos umbrais estavam marcados com o sangue do Cordeiro. Quando esse vírus da morte passar por perto de nossas casas, com certeza, ele não vai atingir as nossas portas, porque as nossas portas estão ungidas pelo sangue do Cordeiro. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, praga alguma atingirá as nossas portas. Quero desejar a todos vocês, então, uma feliz Páscoa em quarentena. Use um pouco a imaginação, a criatividade. Conte a história da Páscoa. Procure usar algumas verduras que possam representar as ervas amargas. Use o pão sem fermento. Use o vinho, de preferência o suco de uva. Eu comprei esta garrafa para dizer aos irmãos que é uma bebida alcoólica. Nós não tomamos bebida alcoólica, mas esta bebida alcoólica é muito significativa, porque nós sabemos que as piores drogas são aquelas lícitas e quase tudo começa pelo álcool. Então celebre a Páscoa com suco de uva. E se os irmãos puderem, então comam delicioso ovo de chocolate. Eu gosto de ovo de chocolate. Eu sei que os irmãos também gostam, as crianças gostam de ovo de chocolate. Podemos saborear um ovo de chocolate, desde que nós tenhamos consciência do verdadeiro significado da Páscoa. Feliz Páscoa de quarentena. Amém?